Olá, muito boa noite para você que nos acompanha na J3 News TV. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Vamos com o giro completo e com as principais notícias de Campos e região. A gente já começa com uma triste notícia: uma criança de 10 anos morreu soterrada após o desmoronamento de uma casa devido às chuvas em Rio Bananal, no norte do Espírito Santo. A identidade dele ainda não foi divulgada, mas o Corpo de Bombeiros confirmou que encontrou o corpo por volta das 9h30 da manhã de hoje. E ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 adultos também foram resgatados com vida e não apresentavam ferimentos. Eles foram levados para unidades de saúde. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a cidade registrou 310 milímetros de precipitação nas últimas 24 horas. Foi o município onde mais choveu. A residência que desabou fica na região da Lagoa Jesuína, a cerca de 15 quilômetros do centro de Rio Bananal, um balneário bastante frequentado. Em outras cidades do estado também foram registrados deslizamentos de terra, ruas e pastos alagados, comunidades isoladas, árvores e postes caídos. Segundo o Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas, divulgado pela Defesa Civil na manhã de hoje, o Espírito Santo permanece sob alerta de risco excepcional para chuvas e tempo severo. Em apenas 2 dias, os dias 20 e 21, o estado pode registrar um volume de chuva superior à média superada para todo o mês de janeiro, que é de cerca de 200 milímetros de chuva. A gente segue acompanhando e torcendo para que nada de mais grave venha a acontecer. E um vazamento de água assustou lojistas e clientes no Shopping Popular Michel Haddad em Campos no fim da manhã de ontem. Imagens que circularam nas redes sociais levantaram a suspeita de que a água seria proveniente de chuva, mas a informação foi descartada. Em nota, a Codenca, que administra o Shopping Popular, informou que vazamento aconteceu durante uma vistoria técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a empresa, durante a inspeção dos protocolos de segurança, houve uma intercorrência pontual no sistema hidráulico de combate a incêndio, a rede de sprinklers, o que provocou o fluxo de água registrado nas imagens. A Codenca afirmou ainda que a situação foi rapidamente controlada e o Corpo de Bombeiros também se manifestou e explicou que as vistorias em shoppings de todo o estado foram realizadas após um incêndio ocorrido recentemente em um shopping, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, a medida foi determinada para reforçar a prevenção, a fiscalização e proteção da vida, verificando as condições de segurança contra incêndio e pânico e o cumprimento da legislação. Em Campos, as vistorias tiveram início ontem e no Shopping Popular Michel Haddad, os bombeiros identificaram que o sistema de combate a incêndio estava desligado e sem a pressurização necessária para o funcionamento automático. Ao religar no sistema, foi constatado que o dispositivo da rede de sprinklers estava danificado em razão de um incêndio ocorrido anteriormente no local, o que impediu a contenção da água. O shopping será notificado para realizar os reparos necessários e restabelecer o funcionamento adequado de todo o sistema. Um susto realmente para todos os lojistas, mas um problema, um dano ali identificado, em casos de incêndio. Importante ter esse reparo realmente. E uma caminhonete e uma carreta se envolveram em uma colisão na tarde de ontem em Cardoso Moreira. O acidente aconteceu no trecho urbano da BR-356, próximo ao Parque de Exposições. A equipe da Defesa Civil esteve no local e o motorista da caminhonete não se feriu. O Corpo de Bombeiros informou ainda que não foi acionado para atender a ocorrência. Temos aí imagens, ficou realmente o susto para os envolvidos. Que bom que não houveram ferimentos importantes. Bom, e uma investigação aponta que o acidente com um ônibus registrado na manhã de ontem na BR-356, que inclusive nós trouxemos aqui no nosso giro de notícias, foi provocado pelo deslizamento de terra no acostamento. O veículo capotou no trecho entre Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé após a borda da pista ceder. O ônibus da Aviação Brasil seguia de Laje do Muriaé para Itaperuna quando o motorista parou no acostamento para embarcar um passageiro. Nesse momento, o solo lateral
não suportou o peso do veículo e, com o deslizamento repentino da terra, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus tombou para fora da pista. O acidente mobilizou equipes de resgate e provocou interdição parcial da rodovia durante o socorro. Segundo o Detro, 23 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente. De acordo com o Hospital São José do Avaí, 19 pessoas deram entrada na unidade de saúde. Desse total, 11 passageiros permanecem internados. 3 vítimas estão em estado mais grave e recebem atendimento no CTI. Os demais pacientes foram atendidos, liberados ou seguem em acompanhamento clínico e até o momento não há registros de mortes. O trecho onde ocorreu o acidente já apresenta histórico de problemas no acostamento, agravados por chuvas recentes. Técnicos avaliaram o local para identificar o comprometimento do solo e indicar medidas emergenciais de segurança. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e acompanha a apuração. E a concessionária responsável pela via foi acionada para realizar reparos e reforçar a sinalização, a fim de evitar novos acidentes no mesmo ponto. Super importante, né? Identificar primeiro o problema para que não possa acontecerem mais prolongamentos ali da via, identificar para que outras pessoas que estão trafegando em uma via super movimentada tenham consciência de que é uma zona de risco, não é? E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 frascos de medicamento para emagrecimento durante uma fiscalização na BR-356 em Itaperuna. Os produtos estavam escondidos no interior de um carro e não possuíam documentação que comprovasse a regularidade. O motorista informou aos agentes que adquiriu os medicamentos no Paraguai e que a carga seria revendida no Espírito Santo. Uma mulher que também estava no veículo apresentou outros pacotes de medicamento presos ao próprio corpo. De acordo com a PRF, ao todo foram apreendidos 200 frascos de substância análoga à tizerpartida, 15 miligramas por 0,5 mililitro, 40 frascos de Lipolend e 10 frascos de Tirzec 15, todos utilizados para perda de peso. Também foram encontrados e apreendidos 2 frascos de metilolona, enantato, um anabolizante utilizado para aumento de massa muscular. E os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Campos. E em nota, a PRF alertou que a comercialização e o uso desse tipo de produto representam um risco à saúde pública, já que não há garantia sobre a procedência, a composição ou as condições adequadas ali de armazenamento. E mais uma vez, fica um alerta para você que nos acompanha, tenha cuidado, busque sempre profissionais qualificados de confiança para você fazer, quando a gente fala de emagrecimento principalmente, para você fazer os seus acompanhamentos, os seus tratamentos, para que não venha a correr riscos à sua própria saúde. Não busque por pessoas que vendem sem você saber ali da procedência desse tipo de material. E uma discussão por conta da devolução de um valor pago como garantia de aluguel terminou em violência no bairro Barbudo, em Araruama, na região dos Lagos. O caso aconteceu em um imóvel na rua Daniele e deixou 2 mulheres feridas após uma briga dentro de um apartamento. Segundo as informações, as mulheres foram até o local para cobrar a quantia referente ao contrato de locação. No endereço, elas teriam entrado no apartamento onde moram um homem, a esposa e um filho recém-nascido, dando início a um desentendimento. A discussão evoluiu para agressões físicas e, durante a confusão, foi utilizado um objeto perfurocortante, o que provocou ferimentos nas 2 mulheres. A esposa do morador relatou momentos de pânico, principalmente por estar em recuperação pós-parto e pela presença do bebê no imóvel no momento da briga. De acordo com a família, conflitos anteriores já haviam ocorrido entre as partes e medidas legais teriam sido adotadas para evitar novos episódios. Após o ocorrido, o morador permaneceu no local, acionou o corpo de bombeiros e a polícia militar. As mulheres feridas receberam atendimento médico e o homem foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia, prestou o depoimento e foi liberado em seguida. E o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da confusão e a responsabilidade dos envolvidos.
Bom, e agora mudando de assunto, nós vamos falar de oportunidade. A Prefeitura de Armação dos Búzios abriu as inscrições para um processo seletivo simplificado, destinado à formação de cadastro reserva na Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados podem se inscrever até o dia 27, de forma presencial na sede da Secretaria Municipal. O atendimento acontece das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde e o processo seletivo é voltado para profissionais de nível fundamental, médio e técnico. As contratações serão temporárias, com prazo de até 11 meses, podendo ser prorrogadas de acordo com a necessidade do município. A carga horária será de 40 horas semanais ou em regime de plantão 12/36, conforme a função. Estão previstos os cargos de auxiliar de saúde bucal, maqueiro, massoterapeuta, técnico de enfermagem do PMF, técnico de enfermagem, técnico de higiene bucal e também técnico de mobilização ortopédica. Importantes oportunidades aí, não deixe de se inscrever até o dia 27 presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos agora com mais uma informação importante aqui no Giro de Notícias. Um jovem identificado como Davi Vieira Pontes, de 18 anos, foi assassinado a tiros no final da manhã desta quarta-feira no Parque Santa Rosa, em Guarulhos. Segundo a polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais e já foi encontrada sem vida no local. Os disparos foram efetuados por munições de calibre 9mm. Moradores do local relataram que os autores teriam fugido em um veículo de cor branca. A motivação do crime segue em investigação. As equipes policiais continuam na tentativa de localizar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio. Bom, o nosso Giro de Notícias vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nós nos vemos novamente amanhã, às 9h30 da manhã, no nosso Manhã J3 e, é claro, novamente às 18 horas no Giro de Notícias. Tchau, tchau.